Meus queridos irmãos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui para mais um vídeo, para o meu, para o seu, para o nosso canal Teologando e Capacitando. E neste vídeo eu quero trazer esta belezura. A Bíblia Revelada, Antigo Testamento Explicado, da versão de Nelson. Uma Bíblia muito linda. Essa Bíblia foi emprestada, pelo meu pastor para estar trazendo para o canal, para vocês terem uma noção. Então eu quero trazer esse review. Só que antes de entrarmos no conteúdo deste vídeo, eu já quero lhe fazer o convite. Você que ainda não é inscrito no canal, você que ainda não apertou o botãozinho vermelho que se encontra logo abaixo, se inscreva, ativa o sininho das notificações, deixe o seu like para o YouTube reconhecer que os conteúdos postados é relevante e compartilhe os vídeos publicados em seu grupo de WhatsApp, Facebook e Instagram. E você que não é inscrito e dá a passada pelo canal, faça o favor de se inscrever, pois o analítico mostra que 91% dos que passam pelo canal não são inscritos. Então não custa nada você se inscrever e ajudar o canal a crescer. Então vamos para o conteúdo deste vídeo? Então meus queridos irmãos, aqui se encontra a Bíblia Revelada, Antigo Testamento Explicado, da versão de Nelson, Uma Bíblia que, olha a lombada dela, coisa linda, Contracapa. Uma Bíblia muito bonita, o azul meio que escuro, imitando um couro. Uma Bíblia muito linda, essa Bíblia. E é só o Antigo Testamento, Que é só o Antigo Testamento, que contém a lateral prata, que contém, fora os mapas, aproximadamente 2.206 páginas, só o Antigo Testamento, A Bíblia escrita e traduzida pelo Dr. Alderir Nelson Rocha, Eu acho que é isso. Então aqui nós temos a folha de proteção, Aqui nós já temos uma folha de rosto, Bíblia Revelada, Antigo Testamento Alfa. O amor busca antes de tudo o interesse dos demais, como o amor de Davi. Não se irrita como o amor de Lucas, nem suspeita mal como o de Barnabé. Não se regozija com a injustiça, com o amor de Gaio. Tudo sofre como o amor de Daniel. Tudo crê como o amor de João. Tudo espera como o amor da igreja por seu precioso esposo. E tudo suporta como o seu amor. O amor jamais acaba, pois é eterno como o Pai. É uma palavra de instrumento. Aqui tem algumas partes que eu separei. Tem bastante conteúdo para nós falarmos. Bíblia Revelada, Antigo Testamento Alfa. A Bíblia Revelada, a versão de Nelson, Velho Testamento Alfa, contém. Isso aqui é o que essa Bíblia vai possuir, Notas homiléticas, epígrafes e comentários sincronizados homileticamente. Verso por verso, mais de 70% dos nomes próprios com os seus significados, ajudas homiléticas, milhares de pensamentos para novos sermões e milhares de mensagens inéditas. Então uma Bíblia completa, para você, estudante da Palavra de Deus, você que é pregador da Palavra. Ela tem um sistema de organização muito top. A Bíblia Revelada do Antigo Testamento é traduzida, comentada e editada por Dr. Alderir Nelson Rocha, Aqui nós temos a ficha catalográfica, edição de 2014.
a tradução dos mais antigos textos em hebraico, como massorético, em aramaico e em grego, como os textos Recepto, em comparação com as versões Vulgata Latina, Septuaginta e o texto do Rei Tiago. O texto Reina Valera, de 1909, com as melhores partes dos textos em grego de Erasmo. E assim vai. Que é a ficha catalográfica, né? Aqui o Antigo Testamento da Bíblia revelado, livro, abreviações, quantidade de capítulo e páginas, né? Aqui um desenho vai mostrar como é formada a Trindade, assim entendemos, né? Aqui uma introdução, o autor, o testemunho da Bíblia. Vou ler aqui a primeira parte, vai dizer: o autor da Bíblia é o Pai, embora a palavra subsista antes da encarnação de Cristo. Deixa eu dar um zoom aqui. Isso, né? Aqui fica melhor. Vou aumentar aqui um pouquinho. O autor da palavra de Deus é o Pai, pois é o Pai que proclama o Verbo sai de suas entranhas como palavra dita e vivificante. É por isso que depois da ressurreição de Cristo encontramos o Verbo explicando o próprio Verbo aos discípulos de Emaús, mas sempre o Verbo flui da boca do Pai. A Bíblia contém a palavra de Deus e é, ao mesmo tempo, a palavra de Deus. Mas nem tudo que está escrito na Bíblia procede da boca de Deus. Aquilo que foi escrito e canonizado é o registro, pois o registro é inspirado e aquilo que foi escrito, às vezes, é a narrativa daquilo que o ímpio pronunciou e tornou-se um registro inspirado, mas não foi uma palavra que saiu da boca de Deus. Então aqui ele diz, né, que contém e é a palavra de Deus, né? Pensamento do doutor Aldeire Nelson, né? Aqui a Bíblia é revelada. Nossa casa do Pará foi um depósito de Bíblia, né? Que vai narrar um pouco da história dele. A Bíblia, o livro mais antigo e mais amado, né? Que ele vai trazer o tema central da Bíblia. Cristo em cada livro do Antigo Testamento, né? Em Gênesis vai dizer que ele é o Cordeiro morto, desde a fundação do mundo, é a semente da mulher. Em Êxodo é o báculo de Moisés, a vara de Levi que floresce diante do testemunho, Levítico, é o sangue da aliança, e assim sucessivamente, até chegar ao livro de Malaquias. Aqui vai trazer as dispensações de Paulo, né? Vai dizer: antes de entrar no estudo da Bíblia revelada de Nelson, saiba que Deus se moveu em 3 dispensações. Segundo Paulo, as 3 dispensações de Deus são, pela ordem: primeira, a dispensação do mistério, né? Efésios 3:9. Segunda, a dispensação da graça, Efésios 3:2. E terceira, a dispensação da plenitude dos tempos, Efésios 1:10. Na primeira dispensação, Paulo inclui o mistério do Filho de Deus, conhecido hoje como Filho, que estava no seio do Pai, que foi revelado entre os homens e que agiu por ocasião da eleição dos anjos, por ocasião da rebelião de Lúcifer, que foi revelado entre os homens e atua na redenção deles, quando se introduziu a dispensação da graça. A Bíblia não cita nenhuma outra dispensação. Então ele vai, pelo pouco aqui, né, creio que são 3 dispensações, né, que é a história dessa versão, 1980, 2014. Aqui é uma dedicatória, podemos dizer. As divisões da Bíblia, né, é o Pentateuco, o livro histórico, poético, filosófico, proféticos maiores, proféticos menores. Aí entre os evangelhos, o livro Eclésio Doutrinário, livro História da Igreja, Epístola Paulina Pastorais, Epístolas Gerais e o profético Eclésio Messiânico, que vai dizer na versão Sociedade Bíblica do Verbo. Beleza. Então aqui nós já chegamos no conteúdo propriamente dita. Interessante é que nas laterais ela tem nem todas as folhas cada livro. Aqui já começa o primeiro livro do Pentateuco, Gênesis, uma letra
não muito grande, mas pela quantidade de conteúdo, né? É um tamanho que dá para se ler. Então, como funciona esse sistema dessa Bíblia? Aqui, Gênesis capítulo 1, verso 1, é o versículo. Em negrito são os comentários. Aqui ele vai trazer tipo uma introdução, igual aqui vai falar da criação do céu. Vamos ver como o autor entende. A criação dos céus e da terra. Gênesis 1, verso 1, 2 ao 25. A terra criada como uma massa trabalhada pelo Espírito Santo no meio das águas. Deste ponto até a encarnação de Cristo estaremos em plena dispensação do mistério. Da encarnação de Cristo até a reunião da igreja com Cristo. Aí, Evangelhos e Epístolas. Observamos a dispensação da graça. E por fim, a partir da reunião da igreja com Cristo, um rompimento dos selos de Apocalipse 6, dar-se-á início à dispensação da plenitude dos tempos. Antes do verso 3 de Gênesis, muitas eras da grande eternidade, o Kairos, passaram, mas o tempo ainda não existia. Então vai dizer que até o verso 3 não existia o tempo. Na eternidade, a terra estava no meio das águas, sem firmamento. 2 Pedro 3,5 vai dizer, né, que a terra foi tirada das águas, se eu não me engano. Aí continua, o cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo, um tipo de sexta-feira na eternidade. A terra navega no meio das águas, enquanto Deus, no seu precioso mundo da eternidade, cria e planeja. A obra criadora primeiramente foi formada na sua mente, pois ele precisava de um profeta que fosse adiante dele, mesmo sendo o Criador. Êxodo 7:1. O verbo estava na boca do seu profeta, o Espírito Santo. O profeta era o Espírito Santo e o verbo, o executivo. O verbo era necessário, pois assim a palavra tornar-se-ia realidade quando saísse da boca do ancião de dias. Daniel 7:13. Então aqui é o pensamento do autor, iniciando o livro de Gênesis. Em meu ponto de vista, merecia uma introdução a cada livro amplo, né? Mas tá valendo. Gênesis 1, verso 1, ou seja, em um princípio, Deus criou, aí ele pega o verbo bará, né? Criou do inexistente, ou seja, do nada, os céus e a terra. Aí vai trazer aqui o versículo, não sei se o irmão está dando para entender aqui, ó, o versículo em negrito, o texto, o comentário, né? Assim por toda a Bíblia. Então aqui o versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, aqui é comentário. Aqui é comentário, verso 1, 2. A terra estava informe e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus soprava sobre a superfície das águas. E comentário, e assim por diante. No texto bíblico, é uma letra grande, né? Nos comentários é uma letra menor, pois é muito conteúdo. Então aqui você vai ver por toda a Bíblia, né? Muito interessante. Esta Bíblia tem um sistema parecido com a Bíblia do expositor, se não me falha a memória. Um método de trabalhar. Olha só o comentário de Gênesis 1:25. Deus, pois, fez as bestas selvagens segundo a sua espécie, os animais domésticos segundo a sua espécie, e todos os répteis da terra segundo a sua espécie. E viu Deus que será bom. Então, isso tudo aqui é comentário, até chegar Gênesis 1:26. Então, são bastante comentários, que eu separei uma nota aqui, um versículo muito conhecido, Gênesis 2:7, que diz: E formou o Senhor Jeová, Deus, o homem do pó da terra, e insuflou em suas narinas o fôlego, o espírito da vida. E Adão, vermelho, tornou-se alvo vivente. É que tem uma nota, vamos ler essa notazinha? Aquilo que a terra não pode produzir, Deus plantará, assim como a casa do homem foi plantada por Deus. O lugar santíssimo do homem foi preparado por Deus, mostrando que o lugar santíssimo pertencia ao homem. E no final do dia, Deus vinha receber o culto na morada de Adão e Eva. Deus, ao criar as árvores na terra, deixou o jardim do Éden para depois. O jardim do Éden foi uma necessidade de Adão. O jardim do Éden foi criado para Adão e sua mulher. Havia muitas outras árvores na grande floresta, mas Deus não o colocou na floresta.
Deus preparou um lugar no meio daquela selva, um lugar para a sua família chamado Éden. Ali pôs as espécies domésticas, somente o que era doméstico, mas o que era selvagem deveria ficar fora. Nem ele continua a sua narrativa. Então são bastante conteúdo, como você pode ver. Toda a Bíblia trabalha com esse mesmo sistema. Vou avançar aqui. O livro de Êxodo, como eu falei, né, não tem introdução. Aqui é tipo uma introduçãozinha, abreviando muitas coisas, o que dá a entender do livro, e continua. Aí ele traz algumas traduções, né? O nome de Ruben, eis um filho, Simeão, ouvido, Levi, associado, Judá, louvor. E ele vai trazendo essas introduções, né? Sempre na lateral com o nome do livro. Uma Bíblia muito bonita, né? Tem aqueles que são pró, outros que são contra, algumas notas de estudo do Dr. Irinelson. Mas é aquela coisa, né? Nós temos que se apegar à palavra de Deus, e aquilo que for aproveitável, aproveitamos, e aquilo que não for, nós deixamos um pouco de lado, pois nenhum estudo, como diz, teológico é perfeito. Sempre vai ter erro, discordância de opiniões teológicas, e assim vai. É saber separar a espinha do peixe, né? O livro de Samuel, ó, não podemos, né, ver. Deixa eu adiantar aqui. Eu quero ler algumas notas com vocês. Isaías 14, verso 12, que vai falar da queda de Lúcifer, né? Então, diz a tradução dele, ó: como caíste do céu, ó luzeiro da manhã, filho da aurora, como foste lançado por terra, tu que lançavas sorte sobre as nações. Aí a nota vai dizer, a profecia mostra, deixa eu ver aqui, a profecia mostra qual era o desejo do coração deste querubim: subir, exaltar o seu trono, assentar-se sobre o monte ao norte, usurpando a autoridade do Espírito Santo. Ele desejou isso estando em uma posição inferior, quando estava no Éden, negociando as pedras afogueadas para o altar de incenso que fica no trono de Deus. Ele imaginou-se assentado no trono do Verbo não revelado como Filho de Deus. Ele imaginou-se competindo com os serafins que voavam acima do trono. Ele queria governar acima do Monte Santo de Deus e governar a Assembleia dos Anjos. Aí o verso 3 diz: e tu disseste no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, assentar-me-ei no monte da congregação, dos lugares remotos do norte. Aí a explicação dele continua: a água que sai do trono desce em espiral por toda a cidade, acompanhando o mover do universo. Desprende-se pelo monte e cai no vale do Éden, em uma apoteótica cascata que ecoa sobre as muitas águas, de onde sobe novas nuvens provenientes dos pulmões em forma de árvores e do borbulhar das grandes ondas, e as nuvens voltam ao seu ciclo eternamente. Ele queria colocar o seu trono onde Deus estava e ser semelhante ao Altíssimo. Quando Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, e Jesus Cristo convidou o vencedor para se assentar consigo no seu trono, foi uma grande humilhação para seu usurpador. Né? Então, é a opinião. Né? Aqui alguns textos conhecidos que eu estou lendo as notas dele para os irmãos. Só que eu estava dando uma analisada aqui e para mim faltou, alguns textos não são comentados, né? Poucos, mas faltam. E um que ele deixou, em meu ver, poderia comentar bem, é o início de Jeremias capítulo 18, que é como Deus chama Jeremias para descer a casa do olheiro. Então só vai ter uns breves comentários, poderia acrescentar, por uma passagem muito pregada por nós pregadores, explicada, né? Mas é a opinião do autor, né? Aqui outra passagem que faz paralelo com
Isaías 14, é Ezequiel 28, que vai falar também da queda, e eu quero pegar o verso 13 e o 14 para ler, que vai dizer assim o texto: estava no Éden, no jardim de Deus, e de toda pedra preciosa te vestias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, a esmeralda, o carbúnculo, e em ouro trabalhado eram os teus tambores, e as tuas flautas foram preparados no dia em que tu foste criado. Ó a nota de estudo. A projeção profética revela detalhes do querubim, o luzeiro, que ele foi ungido e que a unção não livra um ser criado do orgulho, da ingratidão e da infidelidade, que está em uma posição elevada não salva a nenhum ser criado da queda. A projeção profética revela a responsabilidade do adorador, que todo adorador deve ser ungido. Revela a posição onde deve realmente estar o adorador. Sobre o monte da santidade de Deus, revela que o adorador deve produzir combustível para o altar do trono de Deus. Verso 14, que tu eras o querubim ungido, protetor, te estabeleci sobre o santo monte de Deus, andavas no meio das pedras afogueadas. A projeção profética revela detalhe do querubim, o luzeiro, que a sua iniciação em perfeição pode acabar em iniquidade. A projeção profética revela que é importante manter-se nos caminhos de Deus. Os cedros cantam a respeito da sua queda, desde aquele dia da grande rebelião do luzeiro. A profecia mostra qual era o desejo do coração deste querubim: subir, exaltar o seu trono, assentar-se sobre o monte ao norte, usurpando a posição do Espírito Santo. Vamos pegar o verso 15 agora. Foste perfeito em teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Aí aqui em cima, a sua nota de estudo vai dizer: o papel principal do querubim ou luzeiro era armazenar e levar ao altar do trono as brasas de fogo, pois era o grande combustível do altar de incenso, e eram acesas mediante o louvor angelical nas diversas congregações que ficavam espalhadas em todo o Vale do Éden, abaixo do Monte Santo de Deus. A responsabilidade do querubim era colher e conduzir as pedras afogueadas ao altar do trono. Então, essa é a posição dele. Ezequiel 37, o Vale dos Ossos Secos, ele vai trazer uma nota, que isso aqui é bastante interessante. Vai dizer que uma introdução para o estudo de Ezequiel 37. Diz: às vezes nos perguntamos por que Deus nos envia a lugares como este registrado no princípio desse texto sagrado, isto é, a um povo que não nos quer ouvir. Mas lendo atentamente a história entendemos o porquê. Esta primeira congregação era um treinamento para o profeta, pois ele tinha ossos, músculo, carne e pele, consequentemente todos os órgãos naturais, inclusive orelhas e ouvidos. Mas ela não queria escutar a palavra de Deus. Deus enviou Ezequiel primeiramente para lá, pois dali teria um sinal de saída, quando seria arrebatado pelo Espírito Santo ao Vale dos Ossos Secos. Lá, sem músculos, sem carne, sem pele, eles ouviriam a palavra do Senhor. Seria a segunda congregação a qual o profeta anunciaria a palavra do Senhor. Imaginemos se Deus nos enviasse diretamente para o Vale dos Ossos Secos, sem um treinamento na casa rebelde, que tem ouvidos, mas não quer escutar. Então entendemos que a primeira congregação parecia viva, mas estava morta, e a segunda parecia morta, mas estava viva. Interessante, né? Este também é um novo arrebatamento de Ezequiel, e esta é a visão do Vale dos Ossos Secos. Aqui ele entra, né, com os seus texto bíblico e os comentáriozinhos. Vai seguir por toda a Bíblia, né?
aqui o livro de Oséias, né? Olha o tamanho dessa nota de estudo, verso 2, capítulo 14, verso 2 de Oséias, ó. Começa aqui, pega uma folha inteira, a metade da outra folha, eu pego esse lado aqui, né? Que já é o verso 3, e vem aqui, então, uma letra pequena com notas muito grandes. Aqui. Muito interessante, né? Livro do profeta menor Joel. Então aqui nós acabamos, vamos para alguns recursos da Bíblia, pesos e medidas, né? Tabela de peso, medidas oficiais de Nelson, tabela de peso, tabela de moeda do Novo e do Antigo Testamento, tabela de medidas de capacidade para líquidos, tabela de medida de comprimento e distância, né? Que ele vai trazer uma cronologia, né? Isso ajuda a entender muito alguns assuntos bíblicos, né? A folha de proteção, e aqui entra a seção de mapas, né? Podemos ver os mapas, bastante colorido, uma cor bem viva. A saída do Egito, a verdadeira trajetória de Israel com o do Egito. As nações de Gênesis 10, divisão das 12 tribos de Israel, reino de Saul, Davi e Salomão, os reinos de Israel e Judá, Jerusalém no Antigo Testamento, Palestina no tempo de Jesus Cristo, primeira viagem de Paulo Apóstolo, segunda viagem, terceira, quarta, quinta, sexta, as 7 igrejas da Ásia, a terra da promessa em tempos modernos, a estátua vista no sonho de Nabucodonosor, né? Templo de Ezequiel, que desenho do candelabro, né? Trono de Deus, explicando as 70 semanas de Daniel. Aqui nós temos outro desenho. Aqui terminamos a Bíblia, a propaganda dos seus materiais, né? Uma folha de proteção e a contracapa. Então, meus irmãos, aqui está este review completo da Bíblia, revelado no Antigo Testamento, explicado de Dr. Aldeir Nelson. Espero que os irmãos tenham gostado. Li algumas notas de estudo para termos uma noção do seu pensamento, né? E até o próximo vídeo, em nome de Jesus.